Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Estamos juntos para meditar mais uma vez na palavra de Deus, buscando discernimento, sabedoria, direção espiritual e sabendo que Deus está conosco e se alegra quando nós o buscamos em espírito e em verdade. Então, a todos vocês que nos acompanham nesse estudo da Bíblia, buscando sabedoria através da palavra de Deus, a Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão. E hoje nós vamos tratar de um tema que eu gosto bastante de falar, porque faz parte da experiência contemporânea do cristão na relação com Cristo a partir do evento da descida do Espírito Santo, ali em Atos capítulo 2. Então, nós temos o privilégio de viver de uma maneira em que somos o tabernáculo de Deus, somos a habitação do Espírito Santo. Deus habita em nós através do seu Espírito. E é muito bom que nós compreendamos o que significa isso, como nós podemos observar a ação e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós devemos estar atentos à voz de Deus, estarmos sensíveis à tua voz, para que nós possamos, de fato, andarmos segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, eu estou aqui com o texto de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 11. Eu estou lendo na Bíblia a mensagem, que tem uma linguagem mais contemporânea, uma linguagem mais leve, para que nós tratemos desse assunto de uma maneira bastante leve, mas bastante profunda e eficaz. Então, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 11, na Bíblia a mensagem, o texto diz assim: Não desperdicem tempo em trabalho inútil, que para nada serve, é caminhar na escuridão. Ao contrário, denuncie a baixeza dessas coisas. É uma vergonha passar a vida inteira fazendo tudo escondido, com medo que alguém descubra. Deixe que toda essa escuridão repugnante enfrente a luz e descubram como serão atraentes à luz de Cristo. Acordem, ressuscitem para uma nova vida e Cristo mostrará a luz para vocês. Portanto, olhem por onde andam, usem a cabeça, aproveitem o máximo de cada oportunidade. Vivemos em tempos difíceis. Não se descuidem. Tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Não busquem alegria se embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Cantem hinos, não músicas de boteco. Cantem música que brota do coração para Cristo. Cante louvores por tudo, pois de qualquer situação pode fugir um tema para uma canção a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, é claro, nós temos uma linguagem bastante leve da Bíblia à mensagem, mas muito profunda e muito de acordo com o contexto bíblico, aquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, aos Efésios e a todos nós hoje. Então, no versículo 11, ele já começa tratando uma perspectiva de tempo de qualidade com Deus. E ele fala: não desperdicem tempo em trabalho inútil que para nada serve. É caminhar na escuridão. Ao contrário, denuncie a baixeza dessas coisas. Ou seja, não perca tempo com bobagens. Essa vida oferece muitas bobagens e as pessoas estão perdendo muito tempo com isso. É só observar quanto tempo as pessoas ficam na internet atrás de vídeos engraçados ou de informações que não acrescentam nada, não trazem nenhum crescimento pessoal, não trazem nenhuma edificação, não trazem nenhuma valia a cada um. Então, não desperdice tempo com trabalho inútil.
que para nada serve. É caminhar na escuridão. Ou seja, é caminhar em um terreno em que eu não estou vendo direito. Caminhar na escuridão é muito ruim. Eu não sei o que está à minha frente, eu não enxergo direito o caminho. Então, eu não devo andar desta maneira como um filho de Deus, como filha de Deus, que todos nós somos. Nós não devemos andar em escuridão. Ao contrário, devemos andar com a luz da palavra de Deus, como diz o Salmo 119, né? Luz para os meus caminhos, luz para a minha vida é a tua palavra, luz para os meus caminhos. E aqui ele fala para não caminhar na escuridão. Ao contrário, denuncia a baixeza dessas coisas. Ou seja, né, não desperdicem tempo e denunciem. Quando você vê uma pessoa perdendo tempo com bobagens, com coisas que não edificam, que não servem para nada, né? Assim, corte o assunto, não estenda, não provoque mais ainda, porque quanto mais bobagens se traz, né, mais se fala, porque o ser humano vai se enredando ali naquele tema e acaba perdendo muito tempo simplesmente jogando conversa fora, sem edificação nenhuma. O texto continua dizendo assim: é uma vergonha passar a vida fazendo tudo escondido com medo que alguém descubra. Olha que coisa ruim. Tem pessoas, por exemplo, que têm muito receio, né, que o pai e a mãe possam ir limpar o seu quarto e encontrar alguma coisa que não deveria, algo ilícito ou algo pornográfico, algo que não deveria estar ali, né? Então, a pessoa passa o tempo todo escondendo coisas que não podem ser apresentadas de maneira pública, né? Colocando senhas no celular para ninguém entrar, para que não veja aquilo que é desonroso que está ali, né? Não pode ver o seu histórico na internet. Tivemos uma queda na internet, mas já voltou. Como eu estava dizendo, não pode ver o histórico da internet daquela pessoa, porque se o fizer, vai ver coisas vexatórias, coisas vergonhosas que não podem ser mostradas para todo mundo. Então, é bom você fazer uma seleção do seu modelo de vida, né? Não que você tenha que contar tudo para todo mundo, não é isso que eu estou falando, né? Nós temos que ser prudentes, nós temos a nossa intimidade, as nossas questões pessoais que são tratadas em família, são tratadas entre o cônjuge. Agora, quando eu tenho uma postura de vida em que eu tenho que ficar escondendo as coisas de quem me ama, de quem convive comigo, porque aquilo ou é indecente ou é ilegal, então existe um problema muito sério. E é isso que o texto está falando aqui. É uma vergonha passar a vida fazendo tudo escondido com medo que alguém descubra. E tem gente que se habitua a viver dessa maneira. Também o texto diz: deixem que toda essa escuridão repugnante enfrente a luz e descubram como serão atraentes à luz de Cristo. Ou seja, ninguém precisa de algo que venha obscurecer em si mesmo a luz de Cristo. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você, como criatura de Deus, reflete a luz de Cristo, porque você é a criação dele. Como filho de Deus, você resplandece a sua luz, vivendo de acordo com a sua palavra. Então, quando você começa a brilhar pela luz de Cristo, você se torna muito mais atraente do que a escuridão, que é onde você tem que esconder muitas coisas que muitas pessoas não podem ver. Então, deixe Cristo brilhar através da sua vida, deixe o Espírito Santo que habita em você, deixa ele frutificar na sua vida, deixa ele penetrar na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos, nas suas emoções, transformar o seu ser, porque é desta maneira que você vai espelhar a luz de Cristo através da sua vida. E aqui ele fala com bastante ênfase: acordem, ressuscitem para uma nova vida. Assim como Jesus disse a Nicodemos, em João capítulo 3,
têm que nascer de novo, ressuscitem para uma nova vida e Cristo mostrará a luz para você. E viver debaixo da luz de Cristo é excelente. É muito bom quando você tem uma vida transparente, uma vida de integridade, uma vida de sinceridade, uma vida onde você não tenha nada que esconder, que ninguém, né, precisa ficar buscando nada ao seu respeito, porque vê em você a luz de Cristo e a transparência que você tem na sua vida pelo Espírito Santo. É muito bom quando nós vivemos assim. O texto continua dizendo, portanto, olhem por onde andam, né? Olhem como vocês andam, com quem vocês andam, por onde vocês andam. Usem a cabeça, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis. De fato, nós vivemos. Hoje a internet não está muito boa, mas vamos lá. De fato, nós vivemos tempos difíceis, mas são tempos em que a ação de Deus, os cuidados de Deus e a presença de Deus pelo Espírito Santo e pela sua palavra é cada vez maior. Nós observamos os cuidados de Deus, os livramentos de Deus, tudo aquilo que ele tem feito em nosso favor. Então, portanto, olhem por onde andam, usem a cabeça, aproveitem o máximo de cada oportunidade. Oportunidade aparece, desfrute quando esta oportunidade é para o bem, para aquilo que Deus aprova, para aquilo que tem integridade, para aquilo que está dentro da justiça, para aquilo que corrobora, colabora com o bem. Não aproveitem as oportunidades para fazer aquilo que Deus desaprova, aquilo que é mal, aquilo que é prejudicial à saúde, aquilo que é prejudicial à família, à sociedade, à sua própria existência. Então, não façam isso. Aproveitem as oportunidades boas para crescimento, fortalecimento, para edificação de si mesmo, da sua família e de todos aqueles que você ama. Nossos tempos são difíceis, são dias difíceis, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Podem acreditar nisso. E aí ele segue dizendo: não se descuidem, não se descuidem. Tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Pare para pensar, para refletir na sua vida, nos seus dons, nos seus talentos, na sua aptidão, aquilo que Deus já concedeu a você, o que você gosta de fazer. Faça com capricho, faça com prontidão, com alegria. Trabalhe dentro do dom que Deus te deu para que você viva a plenitude de todos os planos e projetos que Deus tem ao seu respeito. Jeremias 29:11, Deus fala: eu tenho planos ao seu respeito e são planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Então você vai alcançar o que você deseja, mas da maneira em que Deus direcionar. Então esteja sensível, né? Não se descuide e tente entender o que o Senhor quer de vocês. Não busquem alegria se embriagando com vinho. E aqui ele está falando de algo muito comum, que as pessoas buscam a alegria nas bebidas alcoólicas. Só que o final, né, em geral, das pessoas que se envolvem com o alcoolismo não é sadio, não é bom. E aqui ele faz essa analogia. Ele fala: não busquem alegria se embriagando com vinho, né? Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Quantas pessoas acabaram assumindo uma postura que ele não gostaria, tomando atitudes que ele não gostaria, tendo se colocado em situações que ele mesmo desaprova, mas porque estava sobre o efeito de álcool. Então, se uma pessoa faz alguma coisa que vai tirar a sua capacidade de discernimento, a sua capacidade de escolha racional, a sua capacidade de interpretação. Então, tome muito cuidado com essa questão, porque se está afetando
o raciocínio lógico, a capacidade de interpretação, tomem cuidado com isso. Porque é isso que a bebida alcoólica faz. Por isso que a orientação bíblica é de não beber. Tem muitas pessoas que pegam esse texto de Efésios e falam assim: eu posso beber, o que eu não posso é me embriagar. Isso é ter a ideia que você pode tomar veneno em pouca quantidade porque você não vai morrer, né? Vai fazer um certo mal, mas não vai morrer. Ninguém em sã consciência faz isso. O que a Bíblia fala é para a pessoa se afastar das bebidas alcoólicas. É uma orientação bíblica. Por quê? Porque, como diz aqui no texto, o fim de quem se envolve com isso é libertinagem e imoralidade. E nós vemos isso a todo tempo, inclusive dentro da lei que protege aí os menores a não consumirem bebidas alcoólicas, né, tem uma expressão que é muito interessante, porque a bebida alcoólica não pode ser vendida para menores de 18 anos, porque ela é prejudicial à pessoa, à família e à sociedade. Então, se eu já tenho um enredo de uma indicação de uma substância que é tão prejudicial a mim como pessoa, à minha família e à sociedade, eu deveria me abster disso. É isso que a Bíblia fala. Não busquem alegria se embriagando, né, buscando bebidas alcoólicas, porque isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade, se preencham do Espírito Santo. E como você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo? É aquela pessoa que tem amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, né? Por quê? Porque tudo isso são frutos do Espírito. Então, a pessoa que se enche, se preenche do Espírito Santo, ela tem vivo na sua vida cotidiana, na sua expressão de ser, ela vai ter os frutos do Espírito. Ela não vai se portar de maneira inconveniente, não vai ficar fazendo brincadeiras sem graças, não vai entrar em ambientes que não são adequados. Então, ele fala aqui: bebam do Espírito de Deus à vontade. E onde é que eu vou beber desse Espírito? Da Bíblia, da palavra de Deus, de louvores, de cânticos, numa boa música que remete a sua mente, o seu espírito, os seus sentimentos, as suas emoções ao reino de Deus, a Jesus Cristo, a sua obra, aos seus cuidados. Então, é assim que nós devemos andar. E é o que ele fala na continuação do texto. Cantem hinos, não músicas de boteco. Hoje nós temos umas músicas que são terríveis, né? Temos músicas que são extremamente imorais, contra a família, contra a pessoa, contra a sociedade, muitas vezes incentivando a prostituição e até o crime. Então, nós não podemos, como cristãos, fazer uso desse tipo de música. Temos que ter sabedoria e discernimento. Nós não precisamos ser legalistas extremos, né? Mas temos que ter bom senso e consciência. Então, temos que, de fato, ter bom senso e discernimento cristão para saber o que é provável, o que é louvável. Então, ouça boas músicas que tenham qualidade, principalmente que remetem o seu espírito, os seus sentimentos, as suas emoções a Deus, músicas que edificam a sua vida, que fazem, né, você refletir em situações que levam você a superar as adversidades deste mundo. Então, cantem música que brota do coração para Cristo. Cantem louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus o Pai. De qualquer situação, nós podemos tirar um louvor a Deus. O louvor pela provisão diária, pela saúde, pela família, um louvor por conhecer a sua palavra e colocando em prática os livramentos que eu tenho de Deus todos os dias. Então, nós podemos cantar uma boa canção em nome do Senhor Jesus Cristo.
A reflexão de hoje nos traz esse tema que é muito importante para todo cristão. Vivamos na direção do Espírito Santo, se permita ser guiado pelo Espírito Santo, se preencha do Espírito Santo e não perca tempo com as bobagens deste mundo, porque Deus quer o melhor para você todos os dias, em todos os momentos. Desfrutem da vida, né? Procurem o melhor que você pode fazer e oferecer a Deus, e Deus vai oferecer o melhor dele a você também em todo momento. Que Deus te abençoe de um modo muito especial e que essa palavra seja de meditação para o seu crescimento e para a sua edificação. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, pelos teus cuidados e bênçãos. Pedimos que o teu Espírito Santo preencha a nossa mente, o nosso coração e que a cada dia estejamos sensíveis à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.